Fight, né, do evento. Assim, eu quero que você se apresente, Fernando. Quero que as pessoas te conheçam um pouquinho, como é que você iniciou no jiu-jitsu. Conta um pouquinho da tua história pra gente, cara. Boa, excelente. Primeiro, prazer enorme estar contigo aqui. E para mim é um sonho, tá? Para mim tenho vivido algumas coisas muito legais, uma realização muito legal, tá aqui poder falar daquilo que entrou na minha vida para mudar a minha vida. Então, eu vou começar do final. Primeiro, eu sinto que eu fui muito curado pelo jiu-jitsu. Eu passava por um momento de depressão muito grande e quando o jiu-jitsu entrou na minha vida, há 3 anos, não faz nem tanto tempo assim, né? Chega só mais um pouquinho para perto do microfone aqui. Isso, pode puxar. Boa. Quando o jiu-jitsu entrou na minha vida, há 3 anos, eu tomava remédio controlado, eu fazia tratamento psiquiátrico, passava em psicólogo, né? Fazia terapia. E o jiu-jitsu, ele transformou muito a minha vida, né? Então, eu sou o Fernando, eu sou professor, não de jiu-jitsu, mas de português e inglês. Sou pastor também. E hoje eu atuo aí como um dos organizadores do Tatame Church Fight. Né? Casado com a mesma mulher aí há 22 anos. E tenho 2 filhos, inclusive um deles, o Leonardo, é atleta, treina no Dream Art hoje. O menino... ele vai ficar sinistro, tá indo bem. Ele já é. Já vi várias lutas dele, ele participou do último evento. Sim. Acho que era tinha 2 faixas laranjas no último evento, né? Era ele mais um. E ele chegou bem longe no campeonato, cara. Chegou. Ele perdeu na semifinal por 3-2. Sim. Um erro de estratégia, mas também muito mérito. Lutando né? contra uns faixas azuis ali bem duros, cara. Sinistro, então o moleque é brabo. Sinistro. E hoje ele tenta seguir essa carreira. E a gente está aqui para fazer e dar todo o suporte. Eu não somente para o meu filho, mas ao decorrer dessa conversa... Eu vou falar um pouquinho do propósito que a gente tem aí com as crianças, por isso que a gente tem um foco muito legal no Kids. Esse sou eu. Pô, Fernando, muito bacana, cara, conhecer um pouco com você, mas eu queria saber como é que o jiu-jitsu entrou na tua vida, cara, porque hoje você é pastor, né? Você já foi várias coisas que a gente estava conversando aqui nos bastidores, você já foi, trabalhou em várias áreas, mas como que o jiu-jitsu efetivamente entrou na tua vida, cara? Como é que tu enxergou o jiu-jitsu como um esporte que tu poderia levar ele para a tua vida e também como um negócio, né? Porque hoje o TCF ele também é um business, né? É um business. Bacana. Quando nós, há um pouco mais de 3 anos, eu comecei a me interessar um pouquinho mais pelo tema. Na verdade, eu comecei a treinar jiu-jitsu tem uns 13 anos, e aí... Caramba, bastante tempo. Há uns 13 anos, foi a primeira vez que eu fui em Flávio Bering, fui levado aí pelo... Flávio Bering. Pelo Fabião, um grande amigo, Vitor Catopan. Ele me apresentou o jiu-jitsu, só que o Léo, meu filho, era muito pequeno. E minha mulher, eu ia sair para treinar, ela falou, você precisa levar ele, você precisa levar e tal, preciso fazer as coisas em casa. Eu levava, ele queria ficar entrando no tatame, chorava e tal, e eu acabei parando, mas aquela semente, ela ficou plantada dentro de mim, né? E eu tinha um chamado muito legal aí para levar aquilo que eu acredito como fé por meio do esporte, que foi a maneira que eu conheci também. Eu entendi que o jiu-jitsu era uma ferramenta muito importante para isso, né? De transformação, por tudo que a filosofia do jiu-jitsu traz. Então, assim, o jiu-jitsu entrou na minha vida. Queria começar um projeto social, eu sempre tive essa veia de querer ajudar as pessoas e tal. E aí o jiu-jitsu, ele foi apresentado dessa maneira. Começamos um projeto social junto com a igreja chama Tatame, né? Tatame Church, aí eu costumo dizer sometimes Tatame, sometimes Church, it's sometimes all together, às vezes Tatame, às vezes Church, e às vezes é tudo junto. Nós fazemos um negócio muito legal lá, que é um culto treino. Nesse culto, nós já vamos de kimono, e aí quando acaba, a gente estica lá o tatame e sai na porrada. A última vez que nós fizemos o culto treino, caramba, quem esteve lá ministrando, e foi muito legal, uma história muito top, foi a Bianca Basílio. A Bia Basílio esteve lá com a gente. E aí foi isso, o jiu-jitsu entrou assim na minha vida, mas foi uma maneira avassaladora. Nós nos apaixonamos, tanto que em casa eu, minha esposa e meus 2 filhos praticamos juntos. E às vezes eu estico um tatame lá na sala de casa lá e começo a gravar, e o primeiro que passa eu já dou um single leg ali, já pego, aí ele já começa a entrar na porrada, e foi muito transformador. Assim o jiu-jitsu entrou na minha vida. Pô, bacana, mas e como é que tu enxerga? Porque antes da gente falar de como que o Tatame Church virou um business, né? Falando sobre espiritualidade, essa conexão do jiu-jitsu e religião é muito bacana.
E muito interessante também, como é que tu enxerga hoje a religião dentro do jiu-jitsu, cara? Você vê que o pessoal é mais propenso ao jiu-jitsu, gosta mais de treinar, como é que é? Uma vez a gente teve o Eric aqui, o Eric Muniz, que é um rapaz muito religioso, e ele falou que as pessoas não enxergam, não, pelo menos as pessoas de fora do jiu-jitsu, não conseguem enxergar muito bem quando ele fala de religião. Como é que você enxerga isso, cara? Essa conexão religião, jiu-jitsu, você acha que um atrapalha o outro, um conecta o outro? Como é que é? Eu vou começar falando historicamente. A prática do esporte, ela sempre foi um pouco mal vista dentro da religiosidade. Então, nós tivemos, Sério? na década de 90, nós tivemos um movimento muito grande, começando com Alex Dias Ribeiro, né, no automobilismo, e depois vieram alguns atletas de Cristo, inclusive eu fui participante desse movimento de atletas de Cristo, e isso era visto como um pecado antigamente na igreja. Caramba, né? Você sério? jogar futebol. Até hoje tem algumas denominações que eles não aprovam você praticar algum tipo de esporte, como futebol. Aí eles têm também alguns argumentos, né, que às vezes acontecem algumas coisas, violência, essas coisas e tal. Então, foi visto sempre com esses olhos. E aí quando você fala de jiu-jitsu, e a pessoa que vê o jiu-jitsu pela primeira vez acha estranho, porque todo lugar do mundo, né, você vai ver homem rolando junto com mulher e criança com adulto, isso e aquilo. Então, eu vejo com um olhar muito bacana, porque nós fomos criados para nos relacionar. Sim, né? sim, claro. E o jiu-jitsu claro. ele traz todo esse respeito, né? Quando você está fazendo um rola, do outro lado tem um oponente que você quer matar o coleguinha, você quer pegar o coleguinha. Sim. Então não importa se ele é uma criancinha, se ele é um faixa preta, se ele é um faixa branca, se é homem, se é mulher, lógico que a gente vai ter todo o cuidado para isso. Mas ainda assim tem um pouco de preconceito por causa desse contato, né? Então, eu enxergo como uma oportunidade das pessoas se conhecerem e se conectarem, né? E por se tratar de um esporte com muito contato, eu acho que a conexão com a espiritualidade ela funciona muito bem. Entendi. O que eu acho muito curioso é porque quando eu também estou no esporte há muito tempo, né, cara? Não só no jiu-jitsu, mas trabalhei com a MMA, e é muito comum a gente ver os atletas serem muito religiosos, né? É muito comum a gente ver o atleta sempre agradecendo a Deus, sempre, né? Antigamente isso era muito mais forte, né? Hoje em dia talvez não tanto, mas eu ainda vejo bastante. Mas quando eu vejo você falando isso, o Eric Muniz falando lá atrás, eu acho muito curioso isso, cara. Porque eu sempre achei que o esporte e a religião fossem algo que se conectassem, sabe? Não tivessem essa separação tão grande. Mas é claro que eu entendo também que, por exemplo, num esporte como o nosso, né, que é muito competitivo, pode ter coisas que contrastam, né? Porque, por exemplo, um cara, para ele ser campeão mundial, ele tem que ser um cara egoísta, né? Então, talvez é isso que você está falando, esses valores que o cara tem que carregar por conta da competitividade, né? Ele tem que subjugar o oponente dele do outro lado. Isso contrasta um pouco com o que a religião prega, né? Basicamente isso. Sim e não, né? Sim, nesse contexto de individualismo, né? A religião ela sempre vai pregar a unidade, que nós estamos conectados uns com os outros. Porém, é muito importante a gente conseguir colocar cada coisinha na sua caixinha e no seu quadrado, né? Eu gosto muito de competir. Né, as últimas 3 competições que eu fui, eu me dei muito bem. Enfim, foram competições pequenas, mas já competi alguns campeonatos maiores. E quando eu entro ali, lógico que o pastor não fica do lado de fora. Ele também entra, né? Não vai ter aquela maldade e tal, mas eu vou fazer de tudo para pegar o meu colega. Então, a gente deixa a Bíblia ali do lado de fora. E ali entra o jiu-jitsu com muito respeito, sem perder os nossos valores. Mas ali dentro você precisa se despedir. É difícil separar essas duas partes? Não, é tranquilo. Quando você consegue perceber que o que você está fazendo ali dentro também é uma missão, também faz parte do seu chamado, aí você consegue separar isso sem separar, né? Porque nós vivemos nesse corpo e esse corpo precisa fazer tudo que a gente faz. Ele precisa trabalhar, ele precisa ser pai, ele precisa ser o lutador, ele precisa ser o organizador. Sim. Então, o corpo é o mesmo. Mas a mente que ela precisa ser transformada, né? Ela precisa ser transformada. Curioso essa questão me veio agora, essa questão do esporte. Historicamente, temos todo esse embate em relação ao esporte e espiritualidade, mas o apóstolo Paulo, ele usa exemplo de esporte para ilustrar algumas coisas da Bíblia. Quando ele fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
ele fala que aqueles que correm por um prêmio corruptível, mas a gente corre por um prêmio que não pode ser corrompido. Então, nós estamos falando de coisa de 2000 anos atrás, ele vivia dentro de um cenário em que Roma era a grande potência e os jogos dos romanos, enfim, naquelas arenas, tinham uma efervescência muito grande, e ele acaba usando exemplos do esporte para falar sobre espiritualidade. Então, se nós pensarmos historicamente, o esporte ele já anda junto com a espiritualidade, né? Tem uma importância muito grande. Mas em algum momento isso se perdeu, né? Por causa de algumas questões um pouco mais religiosas. Não falo isso como uma crítica, mas eu acho que naquele momento foi importante, né, fazer essa separação, mas agora a gente retoma aí essas questões e faz andar, caminhar junto aí com mais harmonia. E respondendo à sua questão, sim, nós tivemos um tempo em que os atletas eles falavam um pouco mais de Deus, eles exaltavam um pouco mais diante de uma vitória, de uma derrota. Eu não vejo isso com muito bons olhos, porque quando nós falamos que Deus me ajudou, Deus me abençoou, a gente fala, mas não abençoou o outro, não cuidou do outro, né? Deus ele olha por todos, e aqueles que se preparar melhor vai merecer. Deus não vai entrar ali para lutar por você. Ele vai te dar saúde, ele vai te dar vigor, mas tem coisas que vai depender de você mesmo e você precisa entrar ali para fazer. Ele não vai entrar para fazer, ele não vai abençoar você mais do que o outro. Ele não faz a separação, né? O que pode ter de diferente é a conexão que você ou o coleguinha tem com ele. Isso vai fazer diferença na sua vida espiritual. Mas dentro, se você se preparar melhor, você vai levar. Caramba.